Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética com Miqueias Castrezzi. Shalom, bom dia, a oração da manhã, já aqui comigo no ar, aí ó, Shalom, bom dia. Shalom, apóstolo, shalom, pessoal da live, Boker Tov. Para quem não conhece, esse é o pastor Samuel Branco, filho do apóstolo Manuel e da bispa Vanessa Branco. Eles são lá de Santa Catarina, né? Rio Negro e Mafra. Isso. Em Santa Catarina. E hoje ele vai estar aqui com a gente. Ele também tem um trabalho pela madrugada, né, Samuel? 7 horas da manhã, né? Os provérbios de Salomão, todo dia, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã ele faz lá no Instagram dele. Pode passar seu Instagram aí, querido. Instagram é @SamuelBranco01. Então, @SamuelBranco01. Então, às 7 horas da manhã estamos ao vivo aí. Ou seja, hoje ele tem duplo expediente, né? Isso aí, sair daqui e já pro outro. Samuel Branco é lá da igreja. Pode se apresentar aí, querido, pra gente... Também. Pessoal, meu nome então é Samuel, como o apóstolo falou. Eu tenho 22 anos. Sou pastor na igreja apostólica Águas que Jorram do Trono de Deus. É uma honra estar com vocês aqui nessa live ao vivo, com essas pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, e com meu pai, né, apóstolo Miqueias Castrezzi, que é um amigo da minha família há bastante tempo. Eu conheço Campinas, eu fiquei uma semana, mais de 10 anos, né? Eu fiquei uma semana em Campinas, na igreja de vocês ali, né? E eu fiquei na casa do apóstolo e eu digo que a casa dele não é uma casa normal, né? Porque quando eu entrei na casa do apóstolo, a casa flutuava. Olha, nem todo mundo ainda está despertado espiritualmente. Você teve essa experiência, né? Na hora que entrou aqui em casa, ele começou a... Que é isso? Que é isso? Isso chama a dimensão da Merkabah, né? Olha aí. Então, pessoal, eu fui ativado pelo apóstolo Miqueias, né? Eu fiquei uma semana em Campinas. Eu não fluía na unção de cura, na revelação, libertação. Quando eu voltei para Santa Catarina, eu fui orar por uma mulher da igreja
E eu lembro que a mão dela ficou cheia de pó de ouro. E ninguém aqui tinha visto isso, sabe? Nossa, o que é isso? A mão dela ficou dourada e ela caiu no chão. E eu fiquei assustado, porque não tinha essa unção, né? E aí, muitas coisas foram acontecendo, sonhos proféticos, dons que eu não tinha, jamais imaginei que eu ia fluir, começaram a acontecer, né? Principalmente em libertação. Então eu lembro que eu ia orar pelas pessoas, acontecia muita manifestação de demônios, né? Até hoje, depois que eu voltei de Campinas, isso continua acontecendo. Interessante, né? Gente, isso Sim. aí não estava programado. Eu não pedi para ele falar isso não, viu, gente? É espontâneo. Não, é verdade. Não pediu. É espontâneo, mas pode aí. É dessas horas, vai falando aí. Sim. E aí eu lembro que quando eu estava na casa do apóstolo, né? Eu cheguei de viagem. Voltamos, ok. Voltamos. Então, vamos lá. Para quem se apresenta de novo aqui, então, para quem estava na outra live e agora está aqui. Vamos certo. Lá. Pessoal, meu nome é Samuel, tenho 22 anos, sou filho na fé do apóstolo Miqueias, né? A minha família, os meus pais são amigos do apóstolo há mais de 10 anos. E sou filho da casa. O apóstolo tem intercedido pela minha vida, tenho aprendido com ele pelas lives, né? E aí, alguns anos atrás, eu visitei Campinas. Na época era Evangelho de Poder ainda, né, apóstolo? Então, na época, como eu estava falando, né, não fluía nos dons. Eu era um obreiro ali, como a gente fala na igreja, mas não fluía nos dons. E além disso, também sofria muito com depressão, né? Sofria muito com ansiedade. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe, uma mulher de Deus muito sábia, falou: olha, eu vou te recomendar que você assista os vídeos do apóstolo Miqueias, que você peça oração a ele. Aí o apóstolo Miqueias foi conversando comigo, me discipulando via internet, eu assistindo as lives. E graças ao Eterno, né? Aquela depressão, Deus, ele me curou. E quando eu visitei Campinas, visitei ali na época do Evangelho de Poder, fiquei uma semana com os pastores, fiquei uma semana ali no templo, né? Eu recebi uma forte oração, forte discipulado, ensinamento. E quando eu estava aí em Campinas, eu lembro que, assim, eu vivi coisas extraordinárias, né? Sobrenaturais. Eu lembro de uma visão que eu tive com o manto apostólico do apóstolo, que era um manto vermelho, né, apóstolo? Eu tive essa visão que esse manto, ele estava no céu voando, né? Ninguém estava segurando aquele manto. E aí eu cheguei para o apóstolo e falei: apóstolo, o que foi essa visão que eu tive? E ele me disse: esse é o meu manto profético, essa é a minha unção. E aí eu lembro que eu comecei a fluir nos dons. Eu comecei a ter revelações, sonhos proféticos, né? Como eu havia dito na outra live, quando eu voltei para Santa Catarina, a primeira pessoa que eu orei, né, veio o pó de ouro nas mãos. E ali, estudando mais a fundo, são sinais apostólicos, né, apóstolo? Correto. Sinais apostólicos, né? Pessoas receberam... Sim. Pessoas receberam curas, libertações. E aí, passou algum tempo, amados, eu estava aqui em Mafra, né? Então, eu tenho 4 meses de casado. 4 meses de casado. Eu casei aí com a Amanda, né? Uma bênção de Deus na minha vida. Casamos em dezembro. Antes de casar com a Amanda, eu estava solteiro e estava orando: Senhor, né? Eu, como um pastor, eu quero que o Senhor prepare uma pessoa para mim e tal. Eu lembro que o apóstolo Miqueias, em sonho, eu estava dormindo e em sonho, o apóstolo Miqueias, ele falou comigo e ele me deu instruções de como seria a minha mulher. Em sonho, pessoal. Preste bem atenção. Quando você está ligado nessa unção, em sonho. E aí, passou algum tempo, eu conheci a Amanda e eu falei para meus pais, eu falei para ela: nós vamos casar, mas
quem vai realizar o nosso casamento é o apóstolo Miqueias. E ele veio aqui para Santa Catarina e ele casou a gente, para a glória do Eterno. Né? Posso colocar uma foto aqui do casamento? Claro, deve. Vai falando aí. Vou procurar aqui, vai falando aí. Certo. E pessoal, como eu havia falado, né? Deus, ele me usa muito em assim, libertação. Uma semana antes de casar, havia muitas manifestações espirituais demoníacas. Eu creio que o pessoal que está na live crê, né, apóstolo? Sim, Né? sim, pode ficar à vontade. Já devem ter visto muito. Teve um dia que eu estava em casa, dormindo, e aí veio um homem na porta da minha casa, eu morava com meus avós ainda, ele estava rosnando igual um cachorro, na porta de casa, rosnando. E eu levantei no susto, e eu falei, quem que tá aí? Ele falou, eu vim falar com o pastor. Eu abri a porta da sala, ele rosnando para me atacar. Quando ele deu um pulo na sala da minha casa, ele caiu no chão, já endemoniado. Eu falei, quem é que tá aí? Qual é o teu nome? Ele já manifesto, ele começou a socar o chão. E ele falou, eu tenho um ódio de você. Você não vai casar. Eu não vou deixar você casar. Eu falei para ele, eu vou casar sim, em nome de Yeshua, e nada vai impedir. Nada vai impedir. Então, todos os dias, né, apóstolo? O senhor lembra? Todos os dias havia uma batalha espiritual tremenda. E aí eu lembro que o senhor ligou para mim, né, em chamada, e falou para mim assim, olha, Samuel, uma semana antes do seu casamento, isso vai acontecer. É uma batalha espiritual para que você fique muito cansado, para que você perca o seu foco. Mas eu tô orando pela sua vida. Eu lembro que aquilo ali cessou e até o meu casamento, né? Então, pessoal, vocês que estão assistindo o apóstolo Miqueias, que são primicistas, ofertantes, dizimistas, isso aqui não é brincadeira. É muito sério. O Senhor mudou a minha vida. Olha aí que foto bonita. Eu não achei a foto da cerimônia aqui, que tá no mal. Peraí que eu vou colocar. Peraí que vai entrar aqui. Eu não achei a foto da cerimônia, mas achei essa aqui. Peraí que vai entrar. Aí. Apareceu aí? Olha que legal. Apareceu. Não achei a foto da cerimônia na cerimônia religiosa, mas tá aí. Olha aí, pessoal, que legal. Isso aqui foi no sul, tá? Foi em Rio Negro, Paraná. Olha que foto linda aí. Isso é interessante de você testemunhar, porque as pessoas acham, como diz aí na moda, né? Quem vê clique não vê o corre, né? Quem vê o clique da foto não vê o corre, né? É verdade. Tem mais alguma coisa, Samuca, pra gente, antes da gente já orar, que você quer enfatizar sobre o manto vermelho, sobre... Você foi ativado, né? Na verdade, quando ele diz assim, que quando ele volta para o sul e volta com todas essas ativações, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, 90% de uma cobertura espiritual, ela ocorre no espírito, ela não ocorre fisicamente. 10% é na live, 10% é aconselhamento, mas quando uma pessoa está debaixo de uma fluência espiritual, ela está ligada no espírito, tá? Isso independente de denominação, mas isso flui no mundo espiritual. Você vê aí ele falando sobre receber uma informação em sonho, né? E esta é a maior conexão da fluência espiritual. Além, ele está falando um pouquinho, né? Um pedacinho. Existe um monte de outras coisas das quais o Eterno direciona e mostra, né? E a gente precisa continuar. Né, Samuca? Por isso que às vezes eu trato ele como Samuca e não como pastor Samuel agora, né? Mas como ele é um filho meu, então filho tem intimidade. Então é Samuca pra cá, Samuca pra cá. Né, Samuel? É verdade, apóstolo. E é interessante, muito interessante isso, porque você percebe o quanto a construção das realidades, né? Hoje eu ia orar aqui, mas eu vou deixar a oração com você total, tá bom? Eita, apóstolo. Que responsa. Certo.
Tem que fluir aí, ué. Tem que fluir, né? Os irmãos que estão aí com a gente online, tem bastante gente já aqui com a gente. O primeiro link, ele acabou sendo desfeito, e depois eu reenvio depois o link, né? Vamos... Quer testemunhar mais alguma coisa, Samuel? Pessoal, é somente isso, né? Se eu fosse testemunhar, eu ia ficar aqui horas e horas falando. Mas eu quero falar para você que o ministério profético do apóstolo Miqueias, ele vai revelar o desenho original que há da sua alma. Eu não sabia que eu tinha um ministério sacerdotal. Eu não sabia quem eu era no eterno. Eu não conhecia o meu potencial. Para mim, eu era apenas um filho de pastor que ficava no som, que tocava na igreja, mas eu não conhecia o meu ministério, né? A minha força no eterno. E aí, através do discipulado, o Senhor, ele despertou, ele ligou em mim essa chave, que foi como uma bomba atômica dentro de mim, né? E eu creio que você que está acordando cedo para estar em intercessão não é em vão. Como o apóstolo falou, está sendo ativado algo dentro de você, no seu espírito, certo? Amém. É isso aí mesmo. Vamos nos preparar, então, para a gente orar? Né? Mas antes da gente finalizar aqui, feche teus olhos aí onde você estiver. Eu quero orar o Shema para ativar essas almas todas que estão nos ouvindo, para que a tua alma espiritual seja ativada e o fogo toque você. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod. Marhuto Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod. Marhuto Leolam Vaed. Que esta força poderosa do Shema abra a tua alma, abra o teu espírito para a glória de Deus. Aleluia. Obrigado por você aceitar. Deixa eu te contar aqui, né? Contar no ar. Eita. Na segunda-feira que eu comecei a fazer, na segunda-feira dessa semana que eu comecei a fazer aqui as orações às 6 horas da manhã, depois que eu saí, eu fui dar uma descansada, dormi mais uma horinha, eu tive um sonho. E eu tive um sonho que você estava gravando comigo na sexta-feira, por isso que eu te convidei. Meu Deus, olha aí. Ele não sabe, ele está sabendo agora. Não sabia. Eu convidei ele ontem, mas é porque um ciclo, né? O Senhor me disse, comece aqui e traga o Samuel para finalizar com você na sexta-feira. Por isso que você está aqui, querido. Baru achei, hein? Olha, que honra, uma grande honra para mim. Eu fico feliz, você que assistiu aí ele comentando, né? A gente fez em 2 lives, uma teve que sair do ar, uma caiu do ar, mas depois eu vou colocar o testemunho dele no meu canal novamente. Mas Samuel é um exemplo que nós não estamos todo dia junto, nós não falamos todo dia junto, né? Nós não falamos, mas o espírito dele recebeu um comando e ele anda debaixo de ativação aqui do nosso ministério, o apóstolo Manuel, o pai dele, a bispa Vanessa também, e são lá de Santa Catarina, estão fazendo um trabalho lá, e o Samuel é aí a nova geração que o Eterno está levantando, e olha, irmãos, e como o Eterno fala com esse menino, usando a minha vida aí, e muitas vezes eu não preciso nem chamá-lo, né, Samuca? É verdade. Né? As pessoas, é aquilo que eu falei agora, tipo, quem vê clique não vê o corre, né? É verdade. É verdade. Então, é por isso que o Eterno fez tudo o que fez, e como você viu ele testemunhando aí sobre os ataques sobre o casamento, né? Eu não falei isso em público, em lugar nenhum. Quando nós fomos para lá, para Mafra, fazer o casamento deles, e quando nós estávamos voltando, quase que eu morri, né? Meu Deus. Deixa em off, né, certas coisas, mas a gente passou um ataque violento na estrada, viu, gente? Violentíssimo. Mas, Baruch Hashem, o importante é que a nuvem está, e nós não podemos entrar no negativo,
nós não podemos alimentar a força negativa, né, Samuca? Isso. Obrigado. Sua mulher já acordou aí? O barulho da oração que fez ela acordar, ela tá dormindo ainda? Ela tá levantando. Ai. Bom, filhote, amo tua vida, muito obrigado por participar aqui. Depois a gente marca mais algumas interações aqui junto com a gente. Com certeza, meu pai, apóstolo Miqueias, muito obrigado por essa live. Pessoal que tá aí, muito obrigado pela atenção. Só tenho que agradecer ao Eterno. Amo muito sua vida, apóstolo, seu ministério. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Deixar um abraço para o senhor, para a Bispa Lázara, para os pastores, pastor Tomás, um abraço, pastor Alana, em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, um beijo no coração, e eu fico por aqui. É isso aí, ele vai agora, daqui 20 minutos, trabalhar também no canal dele, que o Eterno te guarde, tá bom, filho? Um beijo no teu coração, na tua vida, manda um beijo pra tua mulher, manda um beijo aí pros teus pais. Vou tirar você aqui pra você ir trabalhar, tá bom? Tá ok. Um beijão, shalom. Shalom. É isso, e que o céu nos guarde. Beijo no coração de vocês, fica atento aí, vou fazer os cortes dessa transmissão, vai subir no canal, curte e compartilhe o vídeo, e nós caminhamos para a vitória, tá bom? Não esqueça, você que pode, nos ajude com a sua oferta, com o seu dízimo, com suas primícias. Estamos construindo uma realidade poderosa, está aqui na tela, como você pode assim fazê-lo. E nós estamos aqui trabalhando para o reino, então não esqueça, seja um dizimista, um primicista, seja um abençoador de todo esse trabalho, para que nós possamos continuar, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, um beijo fraternal, com o amor divino e com a presença do Hakadosh Baruch Hu. Shalom, um ótimo dia, Boker Tov, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno.